Retornando aos trabalhos, vamos passar a palavra às lideranças partidárias. Obrigado, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, saudando a todos novamente. Eu quero utilizar o horário, os 3 minutos, vereador Edson, que eu tenho direito como líder do PT, para, em primeiro lugar, fazer a saudação do Partido dos Trabalhadores e elogiar a iniciativa da Comissão de Constituição, Legislação e Redação na tarde de ontem, quando nós tivemos aqui a reunião onde praticamente todos os vereadores aqui estavam com, enfim, as ausências justificadas do vereador Edson e do vereador Vec, que não puderam estar presentes ontem por conta de outros compromissos assumidos, mas nos quais nós pudemos, na reunião da Comissão de Constituição, vereador Jean, adiantar a parte do debate. Acho que foi algo muito positivo, que a gente vê com muita alegria a iniciativa que foi tomada, enfim. E acreditamos que isso serve para que poderá servir para que em demais projetos essa atitude venha a ocorrer também, fazendo com que a Câmara possa fazer um processo interno de maturação das posições das bancadas que vão levar ao voto. E eu não tenho dúvida que foi proveitoso, até porque na tarde de hoje a Prefeitura, através do próprio diretor do gabinete, o Gustavo Raufpa, esteve na casa já encaminhando as respostas aos pedidos que foram solicitados na tarde de ontem, na reunião da comissão. Isso mostra que nós temos a possibilidade, neste final do ano de 2014, no final da atual gestão, tanto das comissões quanto da mesa diretora, de construirmos um momento de consenso, de unidade, e que pode vir, sim, em torno desses projetos, os quais a gente não espera nenhum tipo de aprovação automática, nenhum tipo de aprovação a toque de caixa. A gente espera que todos possam se esmerar e conhecer os projetos. Nós também estamos fazendo isso enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, e também não queremos e não pode haver dessa casa também má vontade com relação a qualquer projeto. E entendemos que temos a possibilidade nesse grupo de projetos que foram encaminhados para cá, para fazer um grande trabalho e nos unirmos, sim, em torno do interesse coletivo, no interesse da cidade. Eu acho que a oportunidade está lançada, e vemos a reunião que aconteceu na data de ontem, e que sejam feitas quantas reuniões forem necessárias, para que a gente possa, até o final desse ano legislativo, votar esses projetos, enfim, ter um grande debate e votar conforme o interesse da sociedade de Brusque. Muito obrigado pela reunião de ontem e pelo espaço. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, imprensa, só gostaria que rapidamente utilizar esse espaço, presidente, até em relação ao pedido da faixa elevada, Jean, que nós já fizemos na legislatura passada, que foi novamente feita, né? Talvez não tenha sido feito. Hoje nós aqui presenciamos os 2 carros parados para as pessoas atravessarem, e o veículo Fiat Uno da prefeitura, ele parou na metade para lá da faixa. Ele saiu cantando o pneu macio. O pneu veio cantando daqui até lá na frente e quase atropelou 2 pessoas. Então, talvez, né, sirva, inclusive, para nós ver que todos estão, né, sujeitos a praticar um acidente que pode trazer algum prejuízo para alguma pessoa. Então, seria interessante a faixa. Desde 2010 nós estamos pedindo a faixa elevada, já. Eu não tive a oportunidade de falar na semana passada. Senhor presidente, eu gostaria de fazer, como gosta o vereador Valmir, a título de reflexão, doutor Celso, uma nota do gabinete do senador Pedro Simon, do PMDB, que a gente possa refletir. Decreto presidencial condicionando a liberação de verbas aos parlamentares. A aprovação do projeto que flexibiliza a meta do superávit fiscal. Nós já estamos vendo amplamente divulgação sobre isso. Foi criticado duramente hoje pelo senador Pedro Simon. Publicado em edição extra do Diário Oficial, em 28 de 11 de 2014,
edição extra, e assinado pela presidente Dilma, o decreto 8.367 determina que as distribuições das emendas parlamentares ficam, abre aspas, ficam condicionadas à publicação da lei resultante da aprovação do projeto de lei 36 em tramitação no Congresso. Em reunião da Comissão dos Assuntos Econômicos, Pedro Simão denunciou a iniciativa. Esse decreto é um escândalo, uma chantagem que oficializa o troca-troca, acrescentando que essa é a fotografia do novo governo. O senador anunciou que está preparando medidas judiciais. É justamente isso, a sensação que dá, né? E aí, Felipe, eu venho para a nossa realidade aqui em relação ao projeto de financiamento. Graças a Deus há essa discussão, há todo esse entendimento, mas não existe esse tipo de troca-troca que existe lá em cima, né? Troca-troca de favor para aprovar um projeto, vereador Ivan, né? Então aqui está escancarado, se a compra de voto na eleição, né, existe, isso aqui nada mais é, né, dadas as devidas proporções maiores ainda, uma compra de voto dos parlamentares que estão lá, né? Então eu gostaria de fazer esse relato, senhor presidente, né, para que a gente possa refletir sobre isso, né, se é isso que a gente quer do parlamento, se é isso que a gente quer do legislativo, né? Então acho que essa consideração é importante para que nós tomamos conhecimento e para nós possamos refletir qual a nossa posição em relação a um assunto tão importante, né, que diz respeito a todo o povo brasileiro, né? Dessa forma, sabe que é dessa forma que nós queremos que os nossos representantes do Legislativo e do Executivo façam com que a política se perfectibilize, né, de uma forma que é totalmente contrária à moral e à dignidade daquilo que a gente espera dos nossos representantes. Seria isso. Obrigado. Presidente, nobres pares, a todos que aqui nos acompanham, toda a imprensa e aqueles que nos acompanham de suas casas. Quanto ao projeto, que há pouco falou o próprio vereador Felipe Belotto, que está tramitando nessa casa, e que ontem, inclusive, tivemos a reunião com o representante do Executivo acerca do empréstimo internacional de 96 milhões, eu gostaria de dizer que é bastante temerário. E, no dia 10 de outubro, em entrevista concedida ao jornal Município, o prefeito concedeu a entrevista ao jornal, onde foram 2 folhas desse jornal. E na época, nesse dia 10 de outubro, antes das eleições, o jornal fez diversas perguntas, e uma delas foi a seguinte: em termos de investimentos e recursos, o que está garantido e o que não estaria em risco no caso de mudança do governo federal? Essa foi uma das perguntas feitas ao prefeito. O prefeito respondeu: neste caso, a ponte do centro, o anel viário, recursos para a construção de creches e escolas que estamos pleiteando, o parque da cidade que pretendemos fazer em frente ao pavilhão da FENARECO, tudo fica para o futuro. Vejam bem, isso foi no dia 10 de outubro, antes da eleição. Então, o que nós podemos pensar disso tudo quando veio a esta casa esse projeto, a toque de caixa, como se diz, no apagar das luzes, para nós decidirmos até na última sessão, que é no dia 16, né, em 3 sessões nós decidimos um empréstimo tão importante, a decisão tão importante que nós aqui, vereadores, teremos que tomar mediante esse empréstimo. Então, pelas palavras do prefeito, se o atual presidente fosse reeleito, seria diferente. Agora, eu não entendo, da forma que ele colocou aqui, que estaria em risco, né, essas construções do anel viário, da ponte. Quer dizer, a presidente foi reeleita e agora estamos buscando empréstimo internacional. Então, de nada adiantou a reeleição da presidente quanto a essas construções e as outras mais, das creches e escolas? É isso que eu me pergunto. E nesse projeto não contempla a continuação da Beira Rio, uma obra tão importante para Brusque, tanto na questão do trânsito, né, da mobilidade, e também na questão das enchentes, quanto à vazão das águas. Nesse projeto não contempla, né, uma obra tão importante para Brusque. Se contemplasse isso também, e alguma coisa também, questão da saúde, que nós estamos vendo na saúde momentos terríveis, Brusque está sofrendo,
Está uma verdadeira porcaria a saúde em Brusque hoje. Então isso não contempla. A cotação da Beira-Rio não contempla. Então nós temos que verificar muito bem esse projeto, que veio no finalzinho do ano, querendo forçar o vereador, nós vereadores, a aprovarmos esse projeto. Então nós vamos estudar muito bem, porque falta muita coisa nesse projeto, como já foi colocado, até agora há pouco pelo Felipe, que o próprio representante já encaminhou, que foi pedido, mas ainda assim, poderia se contemplar a Beira-Rio e outras coisas mais que são prioridades para a nossa cidade. Então nós temos sim que verificar tudo isso antes de votar, e votar consciente do que nós vamos fazer, que nós vamos ser cobrados com certeza pela população brusquense. Obrigado. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia aqui presente. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores ontem, em nome da nossa Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para aquela importante discussão, como bem frisou o vereador Belotto. E esse mecanismo de comunicação entre legislativo e executivo, independente de bandeira partidária, de interesse, de oposição, situação, ou em cima do muro, como muitos gostam de falar, nós temos que deixar de lado isso e pensar no bem-estar da população, da comunidade. E assuntos de tamanha relevância a esta casa, eles necessitam sim de uma ampla discussão. Seja com o executivo aqui nesta casa, seja inclusive, se for o caso, com o legislativo, discutindo diretamente no executivo e assim por diante. Me sinto muito honrado de, por praticamente 2 anos, ter ficado à frente como presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, onde nós fizemos não apenas esta reunião, mas várias outras reuniões com, não apenas também com o executivo, mas com entidades, com pessoas interessadas nos projetos, principalmente as entidades de bairros, as associações de bairros, que buscavam muitas informações com a nossa comissão. Nós temos sim uma grande dúvida, e é uma preocupação também da população com respeito ao projeto da desafetação das áreas. São 4 áreas que totalizam mais de 31 mil metros quadrados, em 4 bairros distintos, e nós, durante a semana, e principalmente no dia de hoje, recebemos várias manifestações de vários locais distintos sobre a grande preocupação da construção nessas áreas. E sabemos que também, claro, o executivo se preocupa com o bem-estar da população, com 7 mil pessoas solicitando moradia, hoje inscritas no executivo, conforme o próprio Felipe Belotto já passou esse dado, mas nós também temos que verificar com carinho essa questão dos locais onde serão instaladas essas pessoas, justamente para não trazer um prejuízo maior para a grande população. E por fim, senhor presidente, gostaria novamente de solicitar a esta casa, a Vossa Excelência, que mais um prazo de mais um pedido que este vereador fez, novamente está atrasado, já passou o prazo de entrega da resposta e novamente nós ficamos na mão. Eu bato nessa tecla porque um dos prazos já venceu agora no último dia 27, e eu até esperava que a resposta viesse na data de hoje, mas infelizmente foi feita a leitura do expediente e a resposta novamente não foi encaminhada pelo Executivo. Então, eu fico abismado com essa falta do interesse ou até mesmo essa despreocupação de encaminhar as respostas dos pedidos que os vereadores aqui fazem, porque nós estamos vendo também que não há uma cobrança talvez mais eficaz ou quem sabe até com um processamento legal para que possa ocorrer o respeito a esta casa quanto aos nossos pedidos. Senhor presidente, só primeiro queria parabenizar o show que a prefeitura e a comunidade brusquense deram no domingo à noite com o desfile de Natal, né? Foi um show e patrocinado pela população, feito pela população e pelo governo municipal, onde
o espírito natalino aí ficou bastante claro e bonito, né, na avenida. Queria registrar isso. Segunda coisa, dizer que, sobre a história aí do que foi levantado, de radar, de lombada eletrônica, de lombada, que continua, né, sendo discutido. Eu vi hoje aqui no jornal uma senhora que reclamou com razão, né, teve uma pessoa perdida no trânsito, mas depois o jornal coloca atitude. Carta da senhora, né, eu não vou estar dizendo o nome, porque não é o caso, está aqui, publicada nessa, solicita aos vereadores e à prefeitura o que deveria de ser o óbvio com seus trabalhos, soluções práticas e rápidas. Ela pede que se deixe o posicionamento político de lado, que se dê resposta às mortes e acidentes no trânsito. O questionamento é oportuno e a tomada de atitude urgente. Só que quando foi feita uma audiência pública sobre o radar, a população participou, aceitou, concordou. Então, as atitudes estão sendo tomadas. Me parece aqui que é um pouco de tomada de posição também do jornal. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque as atitudes, elas estão sendo tomadas, inclusive com a diminuição de mortes no trânsito, com aquilo que já vem ocorrendo também com o esforço da Polícia Militar e as entidades, né, como o trânsito, etc. Então, acho que a gente, né, tem que cuidar um pouquinho quando coloca isso. Se tivesse o radar móvel ali, talvez não tivesse acontecido arrastar o pneu ali também, né? Então, a gente tem que fazer essa discussão bem feita. Outra coisa, senhor presidente, eu queria, sobre a história do orçamento lá da União, só para a gente refletir também, já que disseram que eu gosto de colocar para refletir, que o orçamento ele vai ter alguns cortes, e se cortar as emendas parlamentares, pode refletir na BR-470, em várias obras pelo país afora. Então, o parlamentar vai ter que fazer escolha, assim, ele vai ter que escolher o que ele quer cortar. Então, acho que a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado ao olhar, né, o que de fato está sendo colocado lá e o que de fato o que é mais importante ficar. Por último, senhor presidente, queria fazer um apelo, porque é uma oportunidade, é um empréstimo internacional, isso não acontece sempre, né? Então, é uma questão de oportunidade que amadureceu agora e que essa casa, nós temos certeza que tem tempo, vai ter tempo, as informações estão chegando para fazer uma boa análise, para que, de fato, a gente deixe, né, que as nossas diferenças continuem sendo discutidas, mas lembrar, senhor presidente, que é uma responsabilidade para frente também. Então, que a gente seja capaz, né, e quanto mais rápido a gente fazer, também depende de algumas reuniões que acontecem esse ano também, que vão facilitar e agilizar, né, esse empréstimo. Então, gostaríamos aqui de também fazer o apelo para essa casa e temos certeza que a casa vai ter essa sensibilidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a comunidade, a imprensa, com relação ao projeto do empréstimo, só dizer que ele precisará da aprovação no Senado, da sanção da presidente e também a última secretaria que vai dar o aval é a Secretaria do Tesouro Nacional, por conta de ser um empréstimo internacional. Então, terá a participação de todos esses órgãos. E a a aprovação desta casa é apenas uma etapa em todo esse processo que ainda terá pela frente até que efetivamente ele seja aprovado. Gostaria de ressaltar algumas ações e também ressaltar que no último final de semana, no sábado, aconteceu a última Assembleia do Orçamento Participativo, onde foram definidas todas as obras que serão feitas e os valores que serão destinados para 2014, 6,4 milhões de reais para as obras definidas e aprovadas no Orçamento Participativo deste ano. Também ressaltar o belíssimo desfile de Natal, a abertura da cidade de Natal de 2014, com o belíssimo desfile que ocorreu no último domingo, e convidar mais uma vez a população que prestigie todas as atividades que terão nesta programação, que vai até dia 31 de dezembro, com a virada do ano. Também ressaltar que no último fim de semana foram feitos todos os testes para a reabertura do parque do
zoobotânico, do teleférico, todos os testes relativos à segurança do teleférico, e a reinauguração está prevista para o dia 18 de dezembro. E, por último, também ressaltar que no dia de ontem houve uma caminhada alusivo ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é no dia 1º de dezembro, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por conta de chamar a atenção, mais uma vez, de toda a população, de toda a sociedade, para este mal que, infelizmente, vem aumentando no nosso país e não diminuindo. É importante ressaltar que a AIDS não tem cura, por isso, a prevenção é o melhor remédio, e nós precisamos difundir cada vez mais toda essa campanha, todo esse cuidado, a questão da prevenção, que, sem sombra de dúvida, é algo fundamental em todo esse processo, em toda essa questão desse mal que acomete principalmente a juventude, por toda a pesquisa e todos os números que nós temos no Brasil, está entre a juventude os maiores índices desta doença, e a gente precisa, de certa forma, difundir cada vez mais. Então, seria isso. Obrigada, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão, pedindo então que no dia 4 de dezembro, às 17 horas, nós temos uma sessão solene, uma homenagem à Igreja Calvário pelos seus 25 anos, né, e sessão ordinária, então, no dia 9, às 17 horas. Tá? É uma promulgação do requerimento do vereador Simas, né? Então, para a Igreja Calvário.